Eu sou o Gustavo. Primeiramente, gostaria de agradecer o Júlio aí pela oportunidade de palestrar, pela oportunidade que ele está dando para a gente, para mim, para o Matheus. Ele meio que é padrinhão, né? Eu vou contar um pouco minha trajetória, mas ele foi um padrinho aí para a gente. Gostaria de agradecer aqui publicamente por todo o conhecimento aí. Enfim, vamos lá. Aí. Então tá, eu sou engenheiro civil, como o Júlio falou. Formei agora em engenharia e meio ambiente, fiz uma pós-graduação também pela Unigran. Aí, meu conhecimento em qualidade foi do PBQPH 2018. Fiz um curso com êxito e fiz um outro curso com a Tânia, né? Recentemente, a gente acabou de vir do curso de auditor líder, eu, o Matheus e o Júlio, lá pela Falcon Bauer, um curso bem extenso aí de uma semana, né? Bem puxado. Aí, minha experiência também, como o Matheus falou, formei com ele, sou recém-formado, aí 1 ano de experiência na área. Participei de um estágio na UEMS, no setor de obras e planejamento. Aí fiz o estágio na Ingepar, foi onde eu conheci o Júlio César. Tive o primeiro contato com qualidade, que na faculdade o que eu fiz não falava sobre esse sistema de gestão da qualidade. Então foi por meio da experiência, da prática, que eu fui ter o primeiro contato com essa área. Daí fiz estágio também na empresa do Júlio, né, em particular, da J. César Engenharia, e atualmente estou como inspetor de qualidade na Ingepar, lá em Dourados. Então a gente tem as obras lá de Dourados, habitacionais, onde o escopo da Ingepar é para esse tipo de obra, para o PBQPH, e eu monitoro e controlo todos esses processos das normas lá, dos requisitos. Então, primeiramente, falar sobre o cenário da construção civil, da nossa área. Ele é um cenário um pouco particular, né? Diferente de outras áreas como a engenharia mecânica, que você consegue controlar, consegue mensurar, consegue padronizar esses processos de maneira mais efetiva. Na construção civil, a gente depende muito do desempenho humano, de atividades que você não consegue mensurar a qualidade dela. Elas variam muito de pessoa para pessoa. Então, nesse cenário, a importância de se estabelecer um sistema de gestão da qualidade. Primeiramente, conceituar o que seria, então, esse sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade ele é baseado nas normas de desempenho, na norma ISO 9001, né, principal, que ela se baseia na padronização, primeiramente. Aí a gente tem a nossa norma para construção civil, que seria o CIAC 2018, atualmente, né? Então, o sistema de gestão da qualidade, ele abrange principalmente a padronização de processos. Tudo na obra é baseado por processos, desde a parte de aquisições, parte de vendas, parte comercial, a parte de execução. Então, se a gente tratar como processo, a gente consegue padronizar a execução dessas atividades. Então, ela se baseia também na verificação, no controle de não conformidades na obra, né? A gente tomar ações corretivas, analisar essas causas das não conformidades, tomar ações corretivas com base nessas não conformidades levantadas, fazer essa revisão dos processos, sempre buscando otimizar recursos de tempo, recursos de pessoas, está sempre em busca da melhoria contínua da qualidade. Enfim, né, é uma ferramenta de gestão que eu gostaria de apontar para um lado mais da gestão da empresa, não só para certificação, né? A gente tem a norma, ela fala o que tem que ser feito, o que você precisa implementar na empresa para você ser certificado. Porém, ela não fala como. E eu quero apresentar algumas ferramentas, algumas metodologias você consegue aplicar na empresa para agregar valor para ela. Não só para certificar, mas de maneira que você realmente tenha um sistema de gestão que vai te ajudar. Então, os princípios do sistema de gestão da qualidade, com base na ISO, primeiramente é o foco no cliente. O cliente, sobre qualquer negócio, ele sempre tem que ser o foco.
Se não existisse cliente, não tem para que a gente ter um negócio, né? Aqui tem a frase: planejamento da qualidade será claramente deficiente se o conhecimento das necessidades dos clientes for insuficiente. O que isso quer dizer, né? Então, a gente tem, cada mercado de negócio tem os seus clientes. A gente, na parte de construção civil, tem os clientes PF, né, que seriam as pessoas físicas, e tem, no nosso caso, também a Caixa. Então, se a gente não entende a necessidade que eles têm, quais são os requisitos que eles querem que você atinja na sua obra, você não consegue atendê-lo de forma efetiva. Então, ele também tem ali o segundo princípio, que é a liderança, que a norma exige isso, né, que você foque na liderança, você dê responsabilidades, autoridades para as pessoas. Também tem o engajamento das pessoas. Ela fala de você fazer o reconhecimento, saber liderar, o engajamento das pessoas envolve desde a parte os provedores internos da organização como os provedores externos, todas as partes interessadas, desde clientes, organismos, prefeitura, fornecedores. Então, essas pessoas estarem engajadas e participando do negócio Enfim. Então tá, abordagem de processos. Primeiramente, o que seria um processo, né? Processo nada mais é que onde tem uma entrada. A entrada seria, como o Júlio falou, as restrições, as premissas, tudo que a gente precisa ter para executar aquele processo. O processo seria, então, a transformação, o que gera de valor naquela transformação. E tem as saídas, que é o próprio produto ou serviço ou documentação. Então, no processo obra, a gente tem como macro, assim, entradas, da parte de planejamento lá, os projetos, o cronograma, o orçamento. Então, a gente executa a obra e tem como saída o produto final. Outro princípio da gestão de qualidade é a melhoria. Você está sempre buscando, está sempre com esse mindset de melhorar em todas as áreas da sua empresa. Ela fala também de tomada de decisões baseada em evidências. De você não dar tiro no escuro, né, como as pessoas falam. Você ter dados de análise críticas, de relatórios, de indicadores, para você, com base nesses dados, tomar a devida decisão, ação corretiva. Então, a gente tem a gestão também de relacionamento, que envolve relacionamento das partes interessadas. Como o Júlio falou, você tem que fazer um levantamento dessas partes interessadas. Então, pode ser ali desde fornecedores externos, órgãos, a Caixa, a prefeitura e os próprios clientes. Então, você tem que ver se a sua obra está atendendo esses requisitos constantemente dos fornecedores. Monitorar. Então, primeiramente, como o Júlio comentou, a gente está abrindo uma empresa. E uma ferramenta interessante, principalmente para a concepção de uma empresa, é você falar de planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ele pode ser utilizado de ferramentas como essa que eu vou demonstrar agora, né? A gente tem o direcionamento estratégico, que seria aonde a gente se encontra, em qual cenário a gente está, onde que a gente está, e aonde a gente quer chegar, que é a situação futura. Então, esse direcionamento estratégico ele tem que ser baseado na missão da empresa, qual que é a missão da empresa, o que ela quer agregar de valor no mercado, qual que são a visão dela, o que ela espera e quais são os valores, em que ela é baseada, o que ela preza para atingir esses resultados. Com base nisso, você vai você vai estabelecer metas, né, para você chegar nessa situação que você deseja, e estabelecer uma estratégia para atingir essas metas. Então tá, aí a outra ferramenta interessante para esse planejamento estratégico, dessa concepção da empresa, é a famosa análise SWOT, que nada mais é que, está em inglês ali, né, é você estabelecer fatores positivos e negativos para a sua empresa, em relação a fatores internos e externos.
Então, ali, olhando para a empresa na parte de dentro, o que você apontaria como fraqueza? Por exemplo, você vai levantar lá recursos, às vezes não tem uma limitação de recurso, às vezes o mercado não é tão abrangente, mas como fatores positivos, talvez a gente poderia levantar como a capacidade das pessoas. Aí, olhando para fatores externos, você tem que olhar para o mercado. Ver onde você se situa, o que você tem como ameaça no mercado que você atua, na construção civil. Se você tem novas tecnologias chegando, você está ficando para trás. Se você tem empresas fazendo algo novo que você não está fazendo, que pode ser uma ameaça. Você tem que identificar também as oportunidades. Então tá, né? Falando a respeito desse ciclo de gerenciamento, esse ciclo aqui eu sei que foi um treinamento que a Engepar fez, né? Da Falcone lá, que foi uma tarefa lá, e eu ajudei o engenheiro Thiago Tsuzukawa lá na parte de identificação do problema do atraso na obra do Ravenna em questão, que foi uma forma que a gente usou, foi essa metodologia lá daquele curso da Falcone, que ela passou pra gente. Então, vou falar desse exemplo em questão, então, o pessoal da Engepar, a gente teve o problema de atraso na obra do Ravenna. Aí, a partir disso, a gente fez um brainstorm, foi eu, o Thiago Tsuzukawa, o mestre, não preciso falar nomes, né, mas foi o mestre, foi os encarregados, a gente procurou tentar lembrar o que aconteceu nesse período de obra, nesse tempo de 18 meses, para identificar quais foram os principais problemas que ocasionaram o atraso na obra. Então lá a gente fez um levantamento que em relação à mão de obra, por exemplo, a gente tinha a mão de obra desqualificada. Por que a gente tinha mão de obra desqualificada? Porque às vezes tinha que pegar, o quesito custo era um pouco restrito. Então você acabava pegando uma obra desqualificada, que não sabia executar o serviço, aí por conta disso você tinha que substituir essa pessoa, isso demandava mais um tempo. Aí, em relação ao material, a gente viu vários fatores, né, que assim como qualquer obra pode acontecer. Em relação na obra, ao atraso na solicitação do material, às vezes o material você demorou para solicitar, ele já tinha sido solicitado. Aí pode ser o atraso na geração da ordem de compra também. Você solicitou um material, mas ele não foi gerado a ordem de compra. Você pode ter o atraso com o fornecedor. Aí lá a gente identificou também que nesse caso específico dessa obra, a gente teve problemas de chuva, como qualquer obra que tem que ser previsto, né, em relação ao cronograma. A gente teve o problema particular da greve dos caminhoneiros também, que foi um problema que afetou. E a gente tentou fazer um plano para o que envolvia o setor obras, né? O que mais prejudicou em relação ao setor da obra do Thiago. Então tá. A gente viu lá, por exemplo, da solicitação de compra, por exemplo, um problema que foi levantado. O atraso na solicitação de compra, que é em relação a materiais. Então, no atraso da geração de compra, a gente falou por que a solicitação de compra demorou para ser feita. Aí, demandava de vários porquês. Um dos motivos foi porque não foi passado essa informação que demandava necessitava esse material na obra. Outra foi porque não tinha um cronograma de aquisições, onde você não precise ficar todo o tempo pensando em cada etapa da obra que você vai precisar comprar. Enfim, desses problemas identificados, a gente avaliou qual que foi o mais impactante, qual que prejudicou em questão de tempo, né? Qual que foi mais pontual, que demandou atrasou a obra em mais tempo, e qual foi que aconteceu mais vezes. E com isso a gente conseguiu estabelecer uma nota lá, qual que aconteceu mais vezes e qual foi mais impactante. Às vezes o maior impactante que atrasou 30 dias a obra não foi o principal problema. Às vezes aquele que atrasa uns 10 dias, mas aconteceu mais vezes, acabou sendo o principal responsável pelo atraso na obra. Então, a gente utilizou, né, os 5 porquês lá, achou a causa raiz de cada problema. E, através dessa causa raiz, a gente estabeleceu os planos de ação.
O plano de ação ele é baseado no que você vai ter que fazer para mitigar esse problema. Então, por que você tem que fazer, no caso, para solucionar essa ação corretiva, aonde tem que ser feito, em qual setor, em qual obra, em qual departamento, quando que ele precisa ser executado, esse serviço, como que vai ser feito, quem será o responsável, qual setor, qual engenheiro, qual equipe, quanto isso vai demandar de custo para a empresa, porque às vezes uma ação, um plano de ação pode ser inviável por conta do custo. Então tá, a partir disso, dessa identificação do problema, análise do fenômeno. Análise de fenômeno é você destrinchar esse problema, ver em qual tipo de obra ele acontece mais, em que período do mês, do ano ele acontece mais, você fazer todas as análises para você abranger esse problema. Análise de processo que a gente fez é você achar a causa desse problema. E depois é o plano de ação que você estabeleceu, aí você tem que executar esse plano de ação, fazer as verificações conforme o andamento dessa execução do plano de ação, ver se está realmente sendo efetivo. Se for efetivo, você padroniza, você pega como lições aprendidas, você padroniza esse serviço e você concluiu o ciclo PDCA, então. Aí eu quero falar também de outro ponto importante, que é os indicadores de desempenho na obra. Isso é um requisito da norma também, né? Você tem alguns indicadores da ISO e do PBQPH, e mostrar para eles como que é uma ferramenta interessante para você utilizar na sua empresa. Aí a frase aqui do Peter Drucker, que ele é considerado o pai da administração moderna, aí, que ele fala que o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se você tem noção de onde você se encontra, se você tem evidência de onde você se encontra, você consegue melhorar aquela questão. Então, a gente tem vários indicadores, tem desde indicadores estratégicos, que estão voltados à estratégia da empresa, que ela deve seguir, indicadores de qualidade, indicadores de capacidade, indicadores de produtividade. Então, alguns exemplos aqui, os estratégicos, nós informam aonde a empresa se encontra quanto na direção dos seus objetivos. Lá no direcionamento estratégico, você vai estabelecer os objetivos da empresa. Objetivo desde satisfação do cliente, desde segurança no trabalho para não gerar índice de acidentes. Em relação à qualidade, a gente tem alguns indicadores, que é o índice de não conformidade na entrega. A gente entregou a obra lá e estabelece o que foi identificado no momento da entrega não conforme, né? Então a gente faz um índice, estabelece, mensura isso. Tem o índice de assistência técnica, daí já é depois do pós-obra também. Depois da solução feita, como é que está para fazer o acompanhamento. A gente tem os indicadores em relação à sustentabilidade. Um exemplo é da geração de resíduos, você mensurar isso. Tem indicadores de desempenho também de produtividade, a relação entre saídas geradas por um trabalho e recurso utilizado, capacidade de produção. É você conseguir mensurar a produtividade de um pedreiro, por exemplo, de cada um. Isso, para engenheiro recém-formado, é interessante você conseguir visualizar isso, mensurar, para você conseguir fazer um cronograma efetivo, por exemplo, né? Fazer a duração das atividades. Eu tenho uma obra lá com X metros quadrados para fazer uma alvenaria. Pelos dados que eu tenho de produtividade, uma média geral, aí eu sei quanto tempo vai demandar essa atividade. Então tá, né? Indicadores, eles servem para você ter dados, você ter evidências de onde você se situa. Então você tem que estabelecer indicadores efetivos que realmente vão te agregar algum valor. Indicadores, eles têm que ter uma meta, né? Se você só mensura, você está fazendo só um acompanhamento e um monitoramento dessa atividade. Agora, se você estabelecer uma meta, é onde você quer chegar. Aí tem um conceito de meta, né, que é chamado SMART, que uma meta ela tem que ser específica, ela tem que ser pontual. Eu quero que o índice de não conformidade seja no máximo 5%. Ela tem que ser mensurável, né? Você tem que conseguir medir ela ao longo desse tempo.
ela tem que ser uma meta atingível também. Você não pode fazer uma meta absurda, onde você não vai conseguir nunca chegar nela. Nem uma meta frouxa, onde você está sempre acima do esperado e não vai te agregar valor nenhum, você não vai estar em busca da melhoria contínua, né? Ela tem que ser relevante, isso é importante, fazer indicadores que realmente vão ser relevantes para a empresa, vão gerar valor, vão conseguir, esses dados, esses relatórios vão conseguir levar a empresa para a melhoria contínua. E tem que ser baseado no tempo, né? Uma meta ela tem que ser em um tempo determinado. Se você tem uma meta e não estabelece um tempo, é um sonho, né? Então, a partir do momento que você estabelecer um tempo, eu quero fazer uma meta. 100 unidades habitacionais, 100 unidades habitacionais. Se eu não estabelecer quando, um temporal, vai ser só um sonho, né? Agora, se eu falar, eu quero fazer 100 unidades habitacionais daqui a um ano. Então, você estipulou um tempo, já se tornou uma meta. É uma meta específica, ela é mensurável, ela pode ser atingível, dependendo da empresa, né? E é uma meta relevante. Então, os indicadores de desempenho vão te ajudar a atingir aqueles resultados pretendidos que você definiu lá no começo da sua empresa. Eles vão servir para você monitorar e acompanhar a evolução do processo, né? Não só pegar lições aprendidas no final da execução da obra. Tomar uma decisão baseada em dados. Se você consegue medir isso, você tem dados para tomar essa decisão, você não dá o tiro no escuro. Aí tá, por fim, a gente tem alguns benefícios que o sistema de gestão da qualidade ele vai conseguir trazer para a empresa, além daqueles da certificação, né? Que a Tânia vai falar a seguir, que é acesso a financiamentos, enfim, né? Mas os benefícios para a empresa internamente seria a própria valorização no mercado. Você está certificado, você garante para os seus clientes, para os trabalhadores interessados, que você tem um produto de qualidade. Garantir o aumento da segurança, da qualidade e do desempenho final do produto que você deseja, né? Se você estabeleceu todos aqueles requisitos, aqueles controles, você vai ter um aumento de segurança, vai ter uma obra com uma durabilidade boa, uma obra de qualidade e com desempenho final do produto efetivo. Vai ter um aumento de satisfação dos clientes e demais partes interessadas. Vai ter uma redução de desperdícios e retrabalhos. Você vai ter sempre uma constante melhoria nos processos, né, otimizando os recursos e aumento da produtividade. Então, algumas resistências que você acaba encontrando para implantar esse sistema, né? Que seria a falta de apoio e comprometimento da própria alta direção, que às vezes a própria alta direção não vê motivo, não vê a relevância desse tema, né? A não ser pela certificação. A gente pode ser também a resistência dos próprios colaboradores. A gente tentar implementar numa empresa nova, por exemplo, um pessoal que nunca se deparou com esse tipo de sistema de gestão de qualidade, vai ter uma resistência, vai achar que é só algo burocrático, não vai trazer benefício algum, né? Então, a outra resistência é por conta do desconhecimento da relação do custo-benefício da implementação do SGQ, porque um SGQ ele demanda recursos, né? Recursos de tempo, recursos financeiros também. Então, o pessoal não reconhece que esse investimento vai agregar valor para a empresa, que isso vai ter um retorno, né? A outra resistência é por conta da burocracia excessiva, que algumas pessoas consideram que a norma tem, e é pela falta de conscientização e treinamento, comunicação deficiente, né? Você não conseguir abrangir esse sistema de qualidade para a sua empresa inteira, né? Você conscientizar a importância dela, da política de qualidade da sua empresa, dos seus objetivos que você quer atingir na empresa, e fazer treinamentos para essas pessoas estarem por dentro dessa situação. Aí tá, essas certificações, a principal dela é ISO 9001, né? Que serve para todos os tipos de mercado. E foi nela que a nossa do PBQPH foi estabelecido. Daí o PBQPH seria o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. É esse selo que a Caixa precisa, né? Mas a Tânia vai falar mais para frente, para você ter acesso a financiamentos e licitações também. Enfim, era isso. E se tiver alguma dúvida, estou à disposição.
parabéns, não só 10%, até eu tive novidades aí no conteúdo, informação. Eu sei que é muito importante para as organizações estabelecer certificações, ISO, principalmente a construção civil, PBQPH, tá? Mas ainda vejo que organizações ainda implantam por uma exigência e não por uma consciência de melhoria da empresa. Você poderia explicar para nós, realmente, você falou dos conteúdos, as ferramentas, as vantagens pela análise SWOT ali, os pontos fortes, pontos fracos, você não chegou a entrar em detalhes, mas o sistema de gestão de qualidade, através de objetivos, indicadores, o que a empresa, o que a organização vai ter de vantagem aí, analisando esses indicadores? Você poderia responder para nós? De vantagem, assim, competitiva no mercado, de rentabilidade e resultados? Como o sistema de gestão de qualidade, ele está sendo atualizado constantemente, a gente viu que ele foi baseado também nessa atualização bastante na gestão de projetos, né? Então, naqueles conceitos da gestão de projetos, a gente conseguiu ver que você precisa ter clareza do seu empreendimento, né? Então, os indicadores, eles te ajudam nisso. Você tem clareza de onde você está situado no mercado, situado no seu ramo. Você tem indicadores de custo, igual vocês comentou, né, que o pessoal do planejamento faz, que é índice no caso, mas não deixa de ser um indicador, né? Um indicador de custo e prazo, para você ter clareza de onde você está nesse processo, nesse andamento do projeto, né? Então, por exemplo, no caso lá que vocês estabelecem, o indicador de custo e prazo. Se você, dependendo da onde ele está, se ele está abaixo de 1, você vai ter que tomar algumas ações, seja a contratação de novas pessoas, ou o custo está muito alto, vai ter que reduzir, procurar tomar ações para mitigar esse problema, né? Então, assim, se você tem clareza, você consegue estar sempre otimizando recursos, sempre otimizando tempo, pessoas, e você vai ser mais competitivo no mercado por conta disso, né?